Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo tratarei sobre o uso da água para irrigação. Então, um tema muito importante que cada vez mais tem ganhado as páginas dos noticiários. Então, se fosse realizar uma divisão da água disponível no mundo, então 97,5% da água está está nos oceanos. Então essa água que está nos oceanos, ela é uma água salgada, ou seja, o seu uso para irrigação não se torna viável hoje em dia ainda, né? Já tem assim grande parte, já tem alguns países trabalhando a dessalinização, que é a retirada dos sais dessas águas. Mas vamos considerar aqui os 2,5% de toda a água do mundo que é água doce. Desses 2,5%, 0,3% estão presentes nos rios e lagos. Lembrando aqui que esse 0,3% de 2,5% é a água mais fácil de ser utilizada, né? Como eu mencionei, estão nos rios e lagos, na superfície, e é água doce. 30,8% é água subterrânea doce. Poderemos considerar aí as águas dos aquíferos. Então são águas que podem até ser utilizadas, porém com bastante critério, né? Porque muitos dos aquíferos que são confinados às vezes não têm reposição e podem se exaurir, acabar a sua água. E também a utilização dessas águas, ela já é uma maneira mais diferenciada devido aos poços, tá? Que devem ser construídos. 68,9% da água doce estão nas calotas polares, então sem chance de utilizá-las. Isso daqui é para ter uma noção da nossa água. Agora, daquele 0,3% da água que estão nos rios e lagos, 11,6% da água doce superficial do mundo está no nosso país, o Brasilzão. Muita coisa, né? Parece que não. Olha só, um décimo, né? 11% está no Brasil. Quantos países, né, nós não temos no mundo? Muitos, né? E o Brasil 11,6%. Agora interessante, destes 11,6% da água doce no Brasil, 68,5% estão na região amazônica. Os demais 31% se distribuem desigualmente pelo país para atender os 93% da população, ou seja, a região amazônica possui 3% da população, que é uma quantidade pequena, porém muita água. Então aqui é a distribuição de água no Brasil. Então aqui para exemplificar, né, eu acho que essa figura, essa tabela, ela é muito boa porque mostra locais potenciais de crise hídrica. Então vamos lá. Região Norte, que é a região amazônica que eu acabei de comentar, 68,5% dos recursos hídricos para 7% da população. Centro-Oeste, 15,7% para 6% da população. Agora veja bem aqui uma comparação. Nordeste, 3,3% de água para 28,91% da população. Essa tabela justifica muito ações, né, como transposição do Rio São Francisco nessas regiões. Então agora o uso da água por setor. Então a irrigação, de acordo com essa fonte da ANA, 60% de toda a água usada é para irrigação. Para o setor urbano 11%, industrial 7%, rural 2% e animal 11%. Aqui são apresentados neste mapa os aquíferos do Brasil, que são 27. Os aquíferos, eles ocupam 48,7% da área do país. Então perceba que quase metade da área é ocupada por aquífero, sendo os principais, né, Guarani e Grande Amazonas. Então os aquíferos, que são as águas subterrâneas,
que eu comentei lá atrás, que temos as águas em rios e lagos, temos as águas subterrâneas, que estão nos aquíferos, e também temos a água doce nas calotas polares. Então, as águas subterrâneas são uma possibilidade de uso para irrigação e para outros usos. Porém, deve ter critério, tem que ter política para direcionar esse uso, porque os aquíferos podem se exaurir, como eu mencionei. Mas aqui eu vou apresentar à frente que, na verdade, só considerando aquela quantidade que nós temos de água superficial, nós já podemos fazer muita irrigação com bastante tranquilidade. Esta outra tabela apresenta a vazão média das regiões hidrográficas do Brasil. Então, aqui no Brasil, o mapa, são as regiões hidrográficas, então são caracterizadas. Então, cada cor desta daqui é uma região hidrográfica. E cada região desta, que são compostas aí pelos rios, possui uma vazão média, que é dado em metro cúbico por segundo. Então, olha só, perceba aqui, ó, a Amazônica, que é essa daqui, 131.947 metros cúbicos por segundo. Bastante coisa. Vou pegar outro exemplo aqui. A bacia hidrográfica do rio do Paraná, 11.453 metros cúbicos por segundo. Então, no total, o Brasil possui 179.433 metros cúbicos por segundo. E eu vou explicar por que isso é importante. Aqui nós também temos uma informação importante, que é a quantidade, a vazão por habitante. Então, aqui tem uma noção se tem mais água ou menos água à disposição da população. Então, só para exemplificar, a bacia Atlântico Nordeste Oriental é uma das que tem menos aqui, ó. 1.144 metros cúbicos por habitante por ano. Em comparação com na Amazônica, que eu comentei, 533 mil metros cúbicos por habitante. Aqui é o consumo de água de 2015 e estimado para 2030. Então, só para se ter uma ideia, o arroz inundado vai dar uma reduzida. Já os pivôs centrais terão um acréscimo. Então, aqui, retirada e consumo em 2015, retirada e consumo em 2030. Então, a demanda média anual. Então, essas unidades estão em metros cúbicos por segundo. Agora, informação importante, né? A vazão da agricultura em relação à vazão total do Brasil. Então, aqui é o seguinte: a Agência Nacional de Águas, ela possui, como ela é a instituição governamental que concede a outorga, que é o direito do uso da água, ela tem os números. Então, os números para a agricultura são de 1.338 metros cúbicos por segundo. Se formos considerar aqui a vazão total do Brasil, de 179.433 metros cúbicos por segundo, então a porcentagem de água utilizada para a agricultura em relação à vazão total dos rios, então a irrigação ela se equivale a 0,7%. Então não são aqueles 60% que eu apresentei, também não são 70% que se diz muito. Continuando. Então aqui é um gráfico que apresenta o uso da irrigação pelos usos totais. Então é um exemplo assim. Imagina que todos os rios do Brasil têm 100. Vamos utilizar esse número. Porém, o uso total para indústria, agricultura, irrigação, animais, dos 100 usa 20. Então, dos 20, vamos considerar que 10 é para irrigação. Então, aqui nós vamos ter duas comparações. Vai ter da irrigação para os 20, que é para todos os usos, e da irrigação para os 100, que é toda a disponibilidade. Então, essa primeira figura é o uso da irrigação pelos usos totais. Então, aqui, esses usos estão pelas regiões hidrográficas. Então, por exemplo, a região aqui do Uruguai, né, 81,7% dos usos
do uso da irrigação pelos usos totais, né? Então, se considerar todas as atividades, irrigação, indústria, animais, urbano, se pegar tudo isso e for dizer qual que é a porcentagem da irrigação, 81,7%. Já o Atlântico Ocidental, 15,2%. A irrigação já tem uma representação menor. Em média, então, muito importante esse valor. O uso da irrigação pelos usos totais, 53,5%. Então, não são 70%, tá? Então, esse valor ele é diferente. Agora, o que chama mais atenção. Agora é o uso da irrigação pela disponibilidade total. Aqui é o seguinte, a vazão aqui não é usos totais, é vazão dos rios. Então, o uso, agora é a comparação que eu comentei dos 10 para o 100. Então, de todas as vazões dos rios, a irrigação em cada região, veja bem aqui, a que mais utiliza é Atlântico Oriental, 20,8%, mas em média 0,7%. Então, muito importante essas figuras, reveja essas figuras, porque mostra o potencial de crescimento da agricultura irrigada que nós temos devido aos nossos rios, às águas superficiais. E então a conclusão que nós tiramos é que o Brasil possui grande potencial hídrico, mas isso não reduz a importância de uso eficiente de água e da seriedade dos conflitos. Então veja bem, nós podemos ampliar nossa área irrigada devido às águas superficiais, mas se não nos preocuparmos com uma boa gestão das bacias hidrográficas e também do uso da água dentro das propriedades, nós poderemos ter muitos conflitos. Já temos alguns, mas poderá aumentar. Nós temos potencial, a tendência vai ser aumentar. Mas se não for realizado da maneira adequada, teremos muitos conflitos e problemas. Essas foram as referências utilizadas. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dê uma curtida. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se ficou com dúvida, deixe um comentário, tá bom? Então é isso, até a próxima.